Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos esta noite. Que alegria nós estarmos reunidos aqui enquanto igreja para apoiarmos, para cuidarmos uns dos outros, amando e respeitando como Jesus nos ensinou. Estamos aqui em mais uma série, uma jornada de oração, às quartas-feiras, uma igreja fiel. Eu sempre digo que as mensagens são muito edificantes nas nossas vidas. E quem tem a possibilidade de estar presencialmente, glória a Deus. Mas também quem tem a oportunidade de estar online, compartilhando nas redes sociais, né? Para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas. Isso é muito importante. Amém, igreja? Bem, uma igreja fiel é uma igreja que se arrepende genuinamente. E nós vamos aprender com o Salmo 51, abram suas Bíblias. Nós vamos relembrar aqui aquela história sobre Davi. Aquele momento quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Ele cometeu um erro, né? E nós conhecemos muito bem essa história. Quem ainda não leu, vai ler, porque vai sentir no coração, vai meditar novamente sobre essa palavra, que está lá, anotem no livro de 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Mas nós vamos refletir juntos a respeito. Assim diz a palavra do Senhor a respeito de confissão e arrependimento, no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém, igreja? Nós vamos aqui refletir, relembrar a história de Davi, quando cometeu um grande erro, cometeu um pecado, porque ele olhou com os maus olhos, né, aquela mulher. Irmãos, há quem diga que os homens gostam de olhar e que as mulheres gostam de serem olhadas. A pergunta é, para a gente pensar junto, por que um homem estava olhando pela janela aberta? Vamos refletir. A outra pergunta é, por que ele estava se banhando na janela aberta?
essas atitudes erradas, tanto dele quanto dela, que era uma amostradinha, né? A gente pode colocar assim, essas atitudes, elas geraram tragédias. E nós vimos em toda a história de Davi e Batseba o quanto ele errou, mas nós vamos aprender e relembrar como ele se arrependeu dos seus atos errôneos, né? E esses atos, infelizmente ou felizmente, a gente vai decidir, fizeram com que ele percebesse os erros e arrependeu-se e buscou acertar e voltou para os caminhos do Senhor. Eu sei que não é fácil dizer não para os erros. Eu sei que todos os dias nós passamos por dificuldades ou tentações por conta desse mundo que nós vivemos. Mas nós vivemos um estilo de vida diferente das pessoas do mundo. Nós somos um bom exemplo, o perfume de Cristo. E nós precisamos, onde quer que a gente passe, sabe aqueles perfumes, né, que a pessoa diz assim, eita, mas ele vai cheiroso, eita, mas ela está cheirosa, e você elogia o marido, a esposa, os filhos, aquele perfume, ele passa e o cheiro se vai, fica um instante, mas o perfume de Cristo não. Quando você passa, as pessoas exalam e ele permanece. Não é assim que tem que ser? Davi aqui nessa história, irmãos, ele faz alguns planos, não diferente de nós todos aqui. E nós vamos entender a relação entre Davi e as nossas atitudes errôneas. O plano A, quando Davi soube da gravidez da Batseba, o que foi que ele fez? Ele decidiu dar férias para Urias. Foi ou não foi o que a Bíblia diz? Né? Nós não vamos ler aqui todo o capítulo 11 e 12, mas os irmãos vão refletir em casa. Quando ele descobriu a gravidez dela, ele disse, vou dar férias para Urias. Urias vem para casa, descansa. Ele pensou, Davi, ele vai ter um momento com a esposa e eu vou poder dizer, as pessoas não vão saber que esse filho é meu. Esse primeiro plano de Davi, o plano A dele, ele fracassou. E aí Davi partiu para o quê? Para um plano B. Qual o plano B de acordo com a palavra de Deus? Ele resolveu dar um banquete para Urias. Ele entendeu assim, vou elogiar, porque ele é um soldado dedicado. Vou mostrar para o meu amigão do peito que ele é um soldado querido e que ele é muito eficiente na batalha. Ou seja, Davi usou da estratégia de elogios, mas para ganhar e para oferecer um banquete cheio de coisas, alimentos ruins que ele entendia que ele ia cair, né? Mas o que foi que aconteceu? Mesmo bêbado, Urias não voltou para casa. O plano B de Davi fracassou. Não é verdade, irmãos? Amém? Estão todos comigo? Glória a Deus, levanta a mão, aleluia, amém. Davi, então, não se deu por vencido, passou ao plano C. O plano C, o que é que ele faz? Ele vai planejar, a gente está lendo a Bíblia aqui, está prestando atenção que a gente está fazendo uma revisão, né? Uma meditação. Ele resolveu planejar o assassinato de Urias. Olha só a que ponto Davi chegou. Decidiu, vamos planejar aqui. Foi ao comandante Joabe e disse, coloca Urias na frente aí na batalha. Deixa ele disponível aos inimigos para que ele morra. E todos aqueles soldados, e inclusive Joabe, que era comandado por Davi, obedeceu. No final das contas, esses soldados que morreram e o Joabe, eles serviram de álibis para esconder que quem foi o mentor do assassinato foi Davi. Olha que expertise desse Davi. Ele só não contava com o nosso Deus, mas segura aí que eu vou já te contar. Ele entendeu que não, eu estou sendo aqui esperto, vai dar tudo certo. Matou Urias.
E esse assassinato foi um assassinato premeditado, né? Ele pensou em tudo, arquitetou tudo. É um homicídio doloso, quando há intenção cruel de matar. Davi foi intencional nas suas atitudes errôneas. Muitas vezes nós criticamos as atitudes de Davi, né? E criticamos mesmo, porque precisa a gente meditar em cima desse mau exemplo também. Para quê? Para que não sigamos os passos de Davi nesse momento de erro. Muitas vezes nós estamos cometendo assassinatos dolosos, com aquela intenção de prejudicar o nosso irmão, com a intenção de prejudicar atividades na igreja, né? E a gente tem que refletir a respeito da nossa atitude enquanto cristão. Estou cuidando da nossa igreja ou estou permitindo e sendo pedra de tropeço? Estou cometendo um homicídio doloso, de alguma forma, de maneira intencional, das minhas atitudes fora da igreja também? Aonde eu trabalho, aonde eu estudo? Que tipo de homicídio nós também estamos fazendo? É algo para todos nós, começando por mim, refletir a respeito. Bem, e aí ele passou para um plano D, irmãos. Porque Davi, ele foi insistente, intencional ao cometer esses erros. Ele tinha um objetivo, um fato que ele precisava resolver. Precisava resolver ali e esconder tudo que ele tinha feito de errado com aquela mulher. O plano D, o que foi que Davi fez? Ele amparou a coitadinha. Ele amparou Batseba. Ele foi lá, casou. Casou. Foi o plano D de Davi. Mas, vou beber a água da pregadora. Você não bebeu minha água não, né? Bem, Davi não contou com Deus. Davi esqueceu totalmente do Senhor. Muitas vezes nós ficamos também esquecidos. Nós estamos tão envolvidos com as nossas profissões, com as nossas atividades domésticas, com a nossa atividade enquanto líder da casa, aquele que mantém, aquele que provê, né? Às vezes a gente está muito dedicado a uma relação que é extremamente tóxica e acaba esquecendo que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe de tudo que eu vou falar, até do que eu penso, antes sequer que eu pronuncie. Davi esqueceu. Mas muitas vezes nós também estamos esquecidos. A Bíblia diz em 2 Samuel 11, 27, parece mal aos olhos de Deus. Davi esqueceu. Davi esqueceu que o Senhor estava vendo todas as coisas. Que o Senhor estava vendo e acompanhando todas as atitudes dele. Nós conhecemos toda a história de Davi, porque eu até já preguei aqui a respeito dele pequenininho, né? E a gente vê a trajetória dele, foi muito difícil. Quantas situações ele precisou superar para conseguir ser o líder que nós reconhecemos aqui na Bíblia. Mas até para ser líder, nós passamos por dificuldades e cometemos erros. Igreja, a liderança também não está livre de cometer erros. São seres humanos, são pessoas. Muitas vezes nós criamos uma expectativa e achamos que aquela pessoa é o centro de todas as coisas. Criamos expectativas sobre o outro, entendendo que aquele ali não erra. Está separado para ser santo, ele tem atitudes diferentes, atitude de um cristão. Mas todos nós aqui nessa igreja estamos suscetíveis a cair. A Bíblia diz, cuidado os que estão de pé, para não sentar. É igreja, para não sentar? Bora meu povo, me ajuda.
para não cair. Tem gente que diz assim, quanto maior o homem, maior a queda. Quanto maior o homem, maior o tombo, né? Eu penso que a gente pode fazer até um estudo sobre a forma popular das pessoas falarem, porque você pode prestar atenção que tudo tem uma fundamentação bíblica. Quando diz que cuidado para o homem para não cair, eu sempre lembro desse ditado popular. E a gente deve fazer, né, esses momentos de reflexão a respeito. Então, ele não contou com o agir de Deus na vida dele. Mas sabe, irmãos, esse justo juiz, ele precisou pesar a mão sobre Davi. E aqui entra uma outra lição que nós precisamos aprender esta noite. Ele é justo, ele é o advogado fiel, ele é o justo juiz. Vamos parar de ensinar e de entender que Deus é sim um Deus generoso, um Pai amoroso, né? Ele nos olha com amor, com carinho, com misericórdia. É dom, é amor de Deus grande demais para nós. Mas nós não podemos ensinar que Deus é só esse Deus, sabe, que age só na nossa bondade e que é bom conosco só porque somos bons. Ele é Pai, um Pai que chama a atenção, um Pai que pesa a sua mão sobre a cabeça dos seus filhos, porque é necessário chamar a atenção dos seus filhos para o erro. E aqui nós vemos nitidamente na palavra o que o justo juiz fez com seu filho Davi. Passou a mãozinha na cabeça dele não, irmãos. Passou não. Pesou a mão sobre ele, chamou a atenção, causou dores, Davi ficou aflito, Davi adoeceu. Pode ler a Bíblia, porque aqui a gente está falando de Bíblia. Davi adoeceu, inclusive emocionalmente, as suas forças estavam findando. Sabe por quê? Porque ele estava acobertando pecado. Enquanto ele estava acobertando, guardando, achando que Deus não estava vendo, Davi não teve 1 minuto de sossego. 1 minuto de sossego. E a Bíblia é clara sobre isso. Mas sabe o que eu acho mais bonito aqui, né, gente? Porque a gente vai lendo e vai achando mais bonito. Aí você diz, eu acho mais bonito ainda, né? E é lindo como Deus age. Nós aprendemos aqui com Davi sobre a necessidade de arrependimento. Precisamos nos arrepender. A Bíblia diz, arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia diz, examine-se. Também nos orienta a respeito disso. E Davi, ele se arrepende. Nós precisamos aprender, primeiro, que o pecado mancha o homem. Os versículos de 1 a 5 desse salmo nos ensinou. Do 1 ao 5, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Irmãos, aí ele diz, pequei contra ti, depois ele diz, eu nasci na iniquidade. Presta atenção nisso. Davi fala todo o tempo na primeira pessoa do singular. Eu. Olha a mudança de Davi relatada para a gente aqui. Ele fala em primeira pessoa, ele chama para ele. Aqui começa a história de arrependimento desse menino, bem aqui. Porque a primeira pessoa do singular significa dizer que ele assumiu o erro dele, ele não terceirizou. O nosso problema enquanto crentes é porque nós estamos terceirizando as nossas responsabilidades e os nossos erros. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Foi aquele marido. Foi tu, irmão Brito. Foi a irmã da minha igreja que me fez tropeçar. Estou fora, quero mais ser crente não. Foi o pastor. Criei tanta expectativa neste homem. Está aqui um monte de pastor. Olha como eu sou corajosa. Meus irmãos, Deus está comigo, viu? Com vocês também.
Mas não podemos terceirizar as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Foi você quem fez. Aguente, porque consequência vai ter. A Bíblia diz que Deus dá a possibilidade de nós dizermos não para o pecado. Ele dá todas as formas. Ele escreve assim, ó, faça assim, faça assim, faça assim. Se fizer assim, vai cair. Então não é justificativa para os meus erros, para os nossos erros. Uma igreja fiel arrepende-se. Outra coisa que nós aprendemos aqui sobre o reconhecimento da natureza do que fizemos. Davi diz aqui, ó, que coisa linda. Ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões. Todo dia o meu pecado está na minha frente. Davi quase disse, eu estou para não aguentar. E ele disse mesmo. Ele confessou. Por quê? Porque o pecado deixa a gente infeliz, irmãos. Olha o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Meus irmãos, se você não sabe o que é osso esmagado, que eu também não sei não, que eu nunca quebrei nada. Mas a dor, minha gente, deve ser muito grande. Tudo de aflição que esse rapaz passou. E ele disse, Senhor, eu quero me alegrar. Significa dizer que ele estava muito triste, muito dolorido. Mas aqui começa o processo de arrependimento de Davi. O pecado afasta-o da presença de Deus, no versículo 11. Não me repulses da tua presença, Pai. Não diz não para mim, ó Senhor. Não me retires o teu Santo Espírito. Olha como esse homem estava em flagelo, minha gente. Senhor, eu não quero sair da tua presença. E nós nem oramos a respeito disso. Precisamos orar, Senhor, eu quero estar aos teus pés, não importa a circunstância que eu estou. É de joelho, é deitado, é dormindo, é cochilando, é servindo com alegria, mas é aos teus pés que eu preciso estar. Eu sei que não é fácil, eu sou uma que sei que não é fácil. Mas precisamos estar aos pés do Senhor. O pecado afasta-o da presença de Deus. O versículo 11 diz, não me repulses, já falei. Entristece o Espírito Santo, também no versículo 11. Não me retires o teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero ficar na tua presença, fica comigo. O Senhor é o meu... É tudo que eu quero que esteja do meu lado, para que eu possa suportar todas as dificuldades que eu esteja passando, ou tudo de alegria que eu esteja passando, porque a gente só lembra de falar das dores, mas ser grato? Então, não me repulses da tua presença. O que o pecado faz? Tira a paz e a alegria. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me, Senhor, sustenta-me com o espírito voluntário. Minha gente, só eu que estou vendo o desespero desse Davi aqui. Porque eu estou desse jeito que nem Davi. Estou desse jeito, ninguém está que nem Davi aqui também, não? Muitas vezes nós estamos. Nós não podemos, nós muitas vezes nem admitimos, nem temos força para isso e nem percebemos. Sabe por quê? Porque Davi entendeu que a força não vinha dele. A força vinha do Senhor que ele serviu. O pecado faz, ele escandaliza o nome do Senhor. Como assim, irmã Joyce? Segundo a Samuel 12:14 diz assim a palavra de Deus, irmão. Segundo a Samuel 12:14. Vou ler para vocês. Mas, posto que com isto, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E aí entra um dos propósitos de Deus na vida de Davi. Errou, erramos e erramos. Mas existe uma consequência dos nossos atos, dos nossos erros. Amém? Eu sei que é forte, irmãos, mas não sou eu, não. É o nosso Deus que está falando. É Bíblia, está na Bíblia. O pecado afeta o testemunho perante o mundo. Aquela história de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não existe para o cristão, não.
É fácil que eu diga e faça o que eu faço. Vou mostrar para vocês, capítulo 11 a 13. Não me repulses da tua presença, nem me retires do seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Irmãos, presta atenção nessa mudança neste versículo aqui, minha gente. O Davi, que era um transgressor, disse: Senhor, permita, Senhor, que eu leve a tua palavra para os que erraram, assim como eu errei. Assim como eu mudei, eles também podem mudar de comportamento e de atitude. Às vezes nós dizemos não para Deus, entendendo que nós erramos, nós transgredimos, pecamos, e aí a gente diz assim: nossa, não vai ser possível agora eu pregar, eu trazer a palavra no EBD, eu ir para o meu PG, não vai ser possível agora eu olhar no olho dos meus irmãos, porque eu estou em erro. Presta atenção, nós estamos aqui para aprender sobre arrependimento. Precisa ter arrependimento sincero. Eu fiz, Senhor, está aqui. A nossa lista, ela é bem grande. Não dá para escrever tudo que a gente transgride, tudo que a gente erra num dia, não. E o Senhor sabe, mas Ele também gosta de ouvir a nossa voz, né? De arrependimento. Arrependei-vos, igreja. O pecado cerra a boca para o testemunho. O versículo 14 desse salmo diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Quando estamos em erro e em pecado, é triste, mas a nossa boca é cerrada. Sabe por quê? Porque eu sempre digo, as pessoas olham as atitudes dos crentes. As pessoas do mundo, e até o crente com crente, ele fica com um binóculo assim, ó, na vida do outro. E acaba esquecendo que você talvez seja o que mais tenha cometido erro até aqui. Porque a gente fica observando as transgressões dos outros e as nossas vão passando. E a gente vai entendendo que não é possível mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes. Mas é sim, e nós estamos aprendendo isto aqui com o Davi, que errou com aqueles soldados, que errou com aquele povo, que errou com o comandante dele, que errou com o melhor amigo dele, mas também, irmãos, ele errou muito com Batseba. Eu não estou querendo aqui tirar a responsabilidade do Davi e jogar na mulher, não, mas ambos tiveram atitudes erradas, não é verdade? Nós vemos aqui em toda essa história. O pecado leva ao juízo, né? Lá em 2 Samuel 12, do 15 ao 23. Ele vai falar sobre a morte, né, do filho. O Senhor tirou o filho dele. E aí os funcionários dele, né, os servos, ficaram com medo da reação de Davi. Eles pensaram assim: gente, o Davi já é zangado quando esse filho estava vivo. Como vai ser dar a má notícia para ele de que o filho se foi, de que o filho morreu? Se ele já era irado, raivoso, pronto, só vai sobrar para os servos. E aí Davi acabou perguntando: e aí, morreu? Morreu. Eles tiveram que dizer, né? Mas o que foi que ele fez? Ele adorou. Davi adorou. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Precisava se alimentar fisicamente, comeu pão. Tinha mais energia para lidar com as situações difíceis. Às vezes nós estamos precisando só comer, minha gente. Comer um pãozinho, tomar um gole de água. Mas o alimento que a gente deve aqui entender é o alimento espiritual. Ele se encheu do Deus dele, mesmo com dificuldades aqui. E olha só o que aconteceu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, tu se levanta e come pão.
Que força é essa? E tem gente que vai dizer assim, a força veio do pão. A força veio do carboidrato do pão. A energia que ele precisava para seguir adiante veio do pão. Veio, meu irmão, veio do pão da vida. Aquele que alimenta cada um de nós. Davi respondeu assim, vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? Ele orou, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Eu. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha que mudança de atitude e de comportamento. O pecado faz, olha só, é perdoado quando confessado honestamente. Segundo Samuel 12:13 diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, Natã. Pequei mesmo, pequei. Ele confessou. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, Davi. Irmãos, coloquemos os nossos nomes e vamos pensar aqui em nós mesmos, aqui nesse momento, e em outras pessoas também. E orar para que elas entendam que esse comportamento e estilo de vida é o melhor para cada um de nós. Mas que a gente também possa aprender para podermos ensinar, como Davi ensinou aqui. Esse processo de arrependimento, ele é doloroso, mas ele é extremamente necessário que aconteça. Por quê? Porque nós precisamos, primeiro, nos arrependermos, reconhecer o que fizemos, mas especialmente ter um momento com o nosso Deus de intimidade para confessar a Deus. Não é primeiro confessar para a igreja, não é primeiro confessar para os nossos. É um momento de adoração, um momento de louvor. Eu sei que muitas vezes a gente não tem força para falar com Deus. Chora. Deus está parando as nossas lágrimas num ódrio. Vai semear. Vai semear. E nós vamos colher. Muitas vezes nós estamos sem forças para orar. Não tenha medo não, esses momentos acontecem. E nós já vimos vários exemplos bíblicos aqui para a gente aprender a respeito disso. Nós não podemos nos entregar aos nossos fracassos. A gente pode sim falar das nossas fragilidades, compartilhar as nossas fragilidades. O que nós não devemos é permanecer frágeis e permanecermos no processo de iniquidades e transgressões. Nós precisamos mudar de comportamento para que as pessoas vejam em mim e em vocês esse processo de mudança de comportamento, esse estilo de vida. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês e vocês já sabem, eu só vou relembrar. Não existe estilo de vida melhor e mais bonito do que ter um bom comportamento cristão. O elogio de você chegar num lugar e as pessoas dizerem, eu vejo Jesus em você. Que maravilha é o seu testemunho. Que oração linda a irmã fez por mim essa noite. Lembrou de toda a minha família e foi falando o nome e pedindo bênçãos. Isso é uma igreja que ama. Isso é uma igreja que precisa aprender a confessar os seus pecados. A quem vai saber nos ouvir. A único que vai nos saber compreender. Cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala, quem está à nossa volta. Davi soube aqui a quem ele tinha que recorrer. Natã, deixa para um outro momento para eu pregar sobre Natã, minha gente, porque aqui tem várias vertentes para a gente pregar a respeito. Natã esteve muito próximo de Davi, levou toda a orientação que Deus tinha para ele. Nós precisamos ter como amigos nossos pessoas assim, cristãos assim, que eu posso contar, que eu sei que eu vou receber um abraço, que eu vou entender o testemunho dele porque eu passo por algumas situações iguais. Essa é uma das coisas mais lindas que eu vejo aqui, a mudança de comportamento de Davi. Não terceirizou as iniquidades, né?
Porque a gente acaba terceirizando para os outros as responsabilidades. Ele trouxe para si e ele fez o quê? Confessou e se arrependeu. Então, igreja, para esta noite, que Deus toque os nossos corações a respeito de que nós precisamos nos arrepender das nossas transgressões e das nossas iniquidades. E nunca esquecer do que Deus fez por nós, né? Ali naquela cruz, é de tirar o fôlego. Amém?